vocês estão? Como vocês estão vendo, estamos de novo, né, em uma outra organização do nosso podcast, porque o profissional que nós chamamos hoje é a Tainá, e ela também não é de Fraiburgo, né? Ela é fonoaudióloga, filha de uma professora aqui da escola, inclusive, né? O orgulho da mamãe. E não está aqui com a gente, então não teria como fazer, a gente fez via Meet. Então estamos com a Tainá, estamos com o Vitor e a Isadora. Oh, meu Deus. Isabela. É a Isabela, né, Isa? Então seja bem-vinda, Tainá. Muito obrigada por nos receber, né? Por arranjar um tempinho na sua agenda para que a gente possa conversar um pouquinho. Seja bem-vinda ao nosso Você em Pauta. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite de poder participar, de poder compartilhar um pouquinho do meu pouco conhecimento e da minha experiência do dia a dia. Bom, então nós fizemos, você fez aquela palestra, né, com alguns dos alunos, com outros alunos foi na base da conversa, e entregamos para eles um formulário para que eles pudessem fazer as suas questões. E saiu bastante coisa interessante até, sabe? Algumas coisas até voltadas pelo que você falou ali na palestra. Mas só para a gente poder, né, dar uma base para quem está pro lado de fora também, que não acompanhou todas essas dinâmicas, o que é a fonoaudiologia? Então, a fonoaudiologia é a área que trabalha com a comunicação. É o profissional que trabalha diretamente com a comunicação. Atualmente são 12 áreas. E dentro dessas áreas trabalha principalmente linguagem, voz, a dificuldade na alimentação, na parte hospitalar. Essas são algumas das áreas voltadas dentro da fonoaudiologia. E em que casos que ela atua? Ela atua em diversos casos dentro dessas 12 áreas. E são alguns exemplos, principalmente a linguagem, na fonoaudiologia, por exemplo, educacional, que é dificuldade de linguagem, atraso na linguagem, na aprendizagem, na dislexia, dificuldade de leitura e escrita. Esses são alguns exemplos. E com relação a quando que uma pessoa deve procurar o fonoaudiólogo? Depende qual das áreas citadas, das 12 áreas a gente tem, mas, por exemplo, meu filho tem 2 anos e ainda não fala nada, então tem que procurar um fonoaudiólogo, porque até 1 ano já tem que estar falando, pelo menos o básico ali, papai e mamãe, que a gente considera, não corretamente, mas papai e mama, são alguns exemplos. Quando está com dificuldade de engolir, eu tenho um avô que vai tomar água e toda vez que ele toma água, ele começa a se afogar, ele começa a se engasgar, ele tosse. Tem que procurar um fonoaudiólogo. Eu tenho uma mãe que toda vez que chega no final do dia, ela é professora e toda vez que chega no final do dia, ela está sem voz. Algo de errado está acontecendo, porque ela está tendo um esforço vocal dentro da sala de aula e não está fazendo o uso correto da voz. Então, ela está fazendo uso indevido, não está tendo os cuidados necessários e está tendo que fazer esforço demais da voz e precisa de um fono. Nós até temos aqui uma questão, né, que foi bem pontual, né, que é minha sobrinha tem um problema na fala, porém parece ser proposital. Algumas vezes ela fala certo, outras vezes não. Ela tem quase 4 anos. É normal? Depende. Normal não é. Porque ela pode não ter sistematizado o som que a gente chama. Depende se é um som de uma letra ou se é a palavra. Ela pode ainda não ter criado a sistematização. Ou ela pode estar fazendo para chamar atenção e ter questões
psicológicas envolvidas. Então, depende do que é preciso de uma avaliação de uma fono. Porque pode só ser um caso de sistematização na fala, ela ter o sonzinho, mas ainda na frase não ter conseguido contextualizar, como pode ter questões psicológicas ou outras questões que precisam ser avaliadas e envolvidas. E qualquer pessoa pode ir no fonoaudiologista? Eu me enrolo também. Eu acho que eu preciso de uma fonoaudióloga para me ensinar a falar isso. Não como se eu tivesse com um problema, mas até para prevenção. Qualquer pessoa pode. É bom para fazer uma avaliação. Isso não tem problema. Como eu comentei aquele dia, a gente pode ir para prevenção e para promoção de saúde. Eu sei que eu vou trabalhar dando uma palestra e preciso trabalhar a questão de oratória. Eu posso ir para amplificar minha voz. Eu posso ir para pegar algumas dicas de como cuidar da voz. Posso ir para aprender como mastigar melhor, como ter um cuidado melhor com a deglutição, ou como trabalhar a questão da fala melhor, como ouvir melhor, como cuidar melhor da audição, que normalmente os adolescentes ouvem muito questão de fone. O mais indicado não é o fone intra, que é aquele pequenininho que a gente coloca dentro do ouvido, e sim o cone, que é aquele que fica em volta, que ele não é tão agressivo, porque ele não fica dentro do ouvido intra-auricular, que a gente chama, e ele acaba não tendo tanta exposição do ouvido interno ao som, porque a gente sempre vai ouvir mais alto, não adianta dizer que não ouve, porque a gente quer abafar o som externo. Então, justamente por conta disso que já usa o intra e arruma um som mais alto do que o ambiente externo. Então, acaba prejudicando a audição, e com o passar dos anos a gente vai perdendo a audição, e com isso, além de estar ocasionando a perda, não quer dizer que você vai ter uma perda auditiva, mas você vai estar ocasionando devagarinho uma perda. Então você, por exemplo, você ouvia, a gente diz que vai aumentando os decibéis. Você ouvia em 5 decibéis, daqui 10 anos você vai ouvir em 15 decibéis, por conta dessa exposição ao som mesmo. Então a fonoaudiologia, ela não precisa ser usada só para saúde, ela pode ser usada para questões como profissional, tipo oratória? Isso mesmo, como oratória. Eu tenho dificuldade na fala, eu sinto vergonha para apresentar trabalho. Posso ir na fono que ela vai auxiliar. Precisa ir numa fonoaudióloga. E Uma pessoa muito envergonhada, entende o seu trabalho. E nesse caso, para melhorar, que tipo de métodos são utilizados? São exercícios vocais? O que? Para questão de oratória, são exercícios vocais. São exercícios de ponto articulatório, de dicção, de amplificação sonora. São esses os principais. Tá, então a fonoaudiologia ela pode te acompanhar tanto em tratamento, né, e um tratamento que tem ali, né, o final, quanto pode ser um acompanhamento também de um problema, é isso? Isso, ela pode ser tanto para tratamento, quanto para acompanhamento, para prevenção, para monitoramento de casos. Eu fiz o tratamento, por exemplo, eu estava com dificuldade de engolir e sanei essa dificuldade. Mas eu quero continuar monitorando para ver se daqui um mês não vai voltar, para ver se daqui 3 meses não volta, e posso continuar monitorando. Posso também fazer a prevenção. Sei que conforme a idade existe a presbifagia, que é a dificuldade de engolir por conta da idade. Isso é normal da velhice. Então, conforme vai passando os anos, muitos idosos têm a presbifagia, que é por conta da idade mesmo,
então, que é a dificuldade da deglutição decorrente da idade, e eu vou monitorando, vou prevenir que lá na frente aconteça uma disfagia, que aconteça uma aspiração e cause uma pneumonia. Então, vou monitorar que se eu perceber uma dificuldade, uma tosse, um engasgo, eu já começo a tratar e não dê realmente a disfagia em si. E voltando na questão da oratória, como que eu posso melhorar a minha fala, a minha voz, o jeito de falar? Normalmente são usados exercícios, técnicas vocais que trabalham com questões sonoras, exercícios de motricidade orofacial, que são utilizados vibrações para a parte de pescoço, de laringe, de pregas vocais, e os de amplificação sonora. Normalmente a gente diz, tá fazendo careta, tá fazendo som engraçado, mas é isso mesmo. São esses os exercícios que a gente utiliza para poder, muitas vezes, a pessoa tem... vou usar um exemplo de adolescente que não engrossou a voz. Um menino adolescente chegou ali na fase dos 15, que é onde acontece a muda vocal, que a gente chama, e não ocorreu essa muda vocal, ele não engrossou a voz, ele vai na fono para poder ter essa muda vocal, que vai auxiliar, vai ajudar a engrossar a voz, e com esses exercícios ele vai conseguir ter essa muda vocal. Então ele, por exemplo, entrou falando no nosso dialeto popular fino e saiu falando grosso. Então, isso acontece. E são esses exercícios mesmo. Ontem eu atendi um senhor que ele está com uma dificuldade. Ele teve um câncer e precisou retirar uma parte da prega vocal, e a gente está trabalhando realmente exercícios vocais. E ele olhou, uma hora ele fazendo os exercícios, ele parou para mim e começou a rir, porque é engraçado os exercícios. E daí ele olhou, meu Deus, a gente faz cada coisa, Deus, sim. Esses exercícios são engraçados, a gente vai fazer careta, vai fazer som engraçado. Ele, não, pior é fazer o som engraçado e fazer essas caretas e saber que você está me olhando, porque você está ali me cuidando. Mas eu estou fazendo junto, eu vou fazer careta, eu vou fazer o som engraçado e o senhor vai estar me olhando também, então é uma troca. E esses exercícios são necessariamente com acompanhamento do profissional? Tipo, você ensina, ele pode fazer em casa também, algo assim? Dependendo do exercício, sim. Dependendo do exercício, precisa ser supervisionado. Porque, por exemplo, eu vou usar esse caso do senhor. Como ele teve um câncer e teve lesões ali na prega vocal, eu preciso, com alguns exercícios, monitorar como está sendo a compensação. Porque ele pode fazer compensação e acabar forçando demais. E como ele já teve o câncer e já teve nódulos posteriores, então eu posso acabar, em vez de melhorando, ocasionar novos. Mesmo que não seja câncer, eu posso ocasionar novos nódulos. Então, eu preciso monitorar. Então, tem exercícios que eu posso passar em casa, mas tem exercícios que precisam de supervisão. E no dia a dia, assim, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa voz, assim, das pequenas coisas? Pequenas coisas. Vou utilizar muito minha voz hoje. Daqui, por exemplo, 1 hora. Evitar usar lactíneos e derivados, evitar usar café, coisa que muitos professores fazem. Como assim? Isso é muito comum e ele acaba ressecando a prega vocal, e como a gente utiliza muito, ele ressecando vai acabar machucando, como tem esse esforço vocal. E eu sei que professores gostam de café, então já é uma dica para os professores evitar o cafezinho no intervalo. Não sei o que fazer no momento assim.
comer maçã pelo menos uma vez no dia, que a maçã tem substâncias adstringentes. Elas ajudam a limpar a prega vocal, que é como se fosse um sabãozinho mesmo, que ela vai ajudar a limpar ali a prega vocal. Também tomar bastante água para manter hidratada. E conforme conseguir no dia a dia ir fazendo exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. Eu vou utilizar ela muito no dia, faz exercício de aquecimento. E chegou no final do dia, faz exercício de desaquecimento. Porém, isso com cuidado. Porque, como eu expliquei, tudo que é demais acaba machucando. E sem supervisão, dependendo do que for, também pode machucar em vez de auxiliar. Então, tem exercícios que a gente sabe que na internet tem exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. E podem ser utilizados, mas com cautela. Aquela história, tudo com muito cuidado e supervisão. Que tudo que é demais machuca e tudo que não for com supervisão também pode prejudicar em vez de auxiliar. Eu já fiz uma vez isso, tem que ficar. É isso mesmo. Exercícios vocais são assim e acabam sendo engraçados, mas auxiliam. A gente pode acreditar que não, tá ali fazendo só som, mas dependendo qual é o objetivo, eles vão ajudar. E em situação, assim como você falou que o senhor que você atendeu, ele teve, né, que passar por uma cirurgia por causa de um câncer, né, da atuação de um câncer. Quais outras situações que chega ao extremo de uma cirurgia? Normalmente é câncer, tanto de cabeça quanto de pescoço. Que daí envolve ele pega vocal, envolve laringe, língua. Os cânceres, tanto de prego de cabeça quanto de pescoço. Fissuras labiopalatinas, que daí são quando as crianças nascem com a fissura mesmo, que é aberta aqui ou na frente, às vezes é só a parte Como? do palato. Leporino? Isso, também é conhecido como lábio leporino. Aquele que é puxadinho. Uhum. Sim. E daí passa pela cirurgia. Atualmente já tem reconstrução, tanto dessa parte, como faz a cirurgia do palato. Deixa eu ver quais casos mais. Casos de perda auditiva, que precisa às vezes fazer reconstrução do tímpano, ou labirinto, implantação do implante coclear. Deixa eu pensar mais quais outros casos passam por cirurgia. Ressecção de tumores cerebrais. Esses são os mais comuns, que é o que eu pego mais no dia a dia. Contato. Uhum. Mas normalmente é casos de granulomas, e daí isso depende da região, muitas vezes é a laringe, pode ser prega vocal, isso depende da região, mas o granuloma é como se fosse um nódulo, mas é a carnezinha que forma em volta ali. Como se fosse realmente um nódulo com a carnezinha que forma da pele. Entendi. Normalmente são esses os mais comuns que a gente tem no dia a dia. E como que você faz para lidar com pessoas que já têm problema assim de se comunicar? Tipo, na consulta mesmo. Como é que você vai saber, assim, sendo que o cara não consegue falar e pá? Verdade, pode ser mesmo. Com acompanhante, né? Faz muito sentido. Acredito que sim. Mas eu entendi o que você quis dizer. Então, eu ia primeiro comentar isso. Normalmente, tem casos que o acompanhante já nem deixa a pessoa tentar falar. O acompanhante já começa a falar. Alguns casos,
o acompanhante disse que a pessoa tem dificuldade de expressão, mas, como eu comentei, não deixa a pessoa tentar falar e mesmo assim eu peço para entrar separado ou para tentar atender separado. Porque, apesar da dificuldade de comunicação, o que o fono preza é a comunicação. Então, a gente quer tentar, de qualquer forma, que eles se comuniquem. Primeiro, a gente tenta, claro, pela fala. Muitas vezes não é possível, a gente tenta comunicação alternativa, seja por gestos ou prancheta alternativa, que existe a prancheta alternativa, de comunicação alternativa. Muitas vezes, dependendo do paciente, ele faz comunicação por meio de piscando. Tem um paciente que a gente atende que ele pisca quando ele quer se comunicar, a gente fala a letra e ele pisca para formar frases, ou quando é sim e não, ele pisca para confirmar. Então, essa é a forma de comunicação dele. Isso vai depender de cada paciente. Tem paciente que não tem a comunicação, que a comunicação é zero, a comunicação verbal, mas a gente conhece já pelos gestos. Então, sabe como ele está naquele dia ou o que ele quer e não quer pelos gestos que ele está representando. Vai muito da convivência também com cada pessoa. Realmente a criação de vínculo que a gente tem que ter com cada paciente. Cada indivíduo é um e a gente vai ter que ir na particularidade de cada um. E como que a fonoaudiologia... Saiu a palavra que não ia sair. Alguém conseguiu! Como que ela ajuda em casos de pacientes que estão em reabilitação de AVC, por exemplo? Desculpa, pode repetir de novo que ficou baixinho. E como que a fonoaudiologia de novo, ajuda no caso de pacientes que estão em reabilitação de um AVC, por exemplo? Na reabilitação de AVC, normalmente eles têm dificuldade de comunicação, seja expressão ou da comunicação mesmo, é a expressão ou a recepção que a gente diz. Eles ou não conseguem emitir ou não conseguem receber o que está sendo dito. Então, a gente primeiro trabalha avaliando o que está sendo essa dificuldade. Em muitos casos, eles têm afasia. Isso, em sua grande maioria de AVC, eles têm afasia, que é o esquecimento de nomes, seja de coisas, pessoas, objetos. Isso acontece quase na maioria das pessoas que têm AVC, seja momentâneo ou a longo prazo. E muitos têm uso de jargão. Eles pegam uma frase em si, por exemplo, eu vou lá, e para tudo a resposta deles é eu vou lá. A comunicação deles é eu vou lá. Então, a gente primeiro faz a avaliação do que tanto eles têm, seja a dificuldade de expressão, de comunicação, se eles estão tendo afasia, que tipo de afasia é, porque existem alguns tipos, e se eles fazem uso de jargão ou não, se foi afetada a parte de leitura e escrita também, para a gente ver conforme vai sendo trabalhado se pode ser utilizada a leitura escrita para auxílio ou se a gente também vai ter que estimular isso de volta. Muitas vezes não é só a fala que é atingida. Então, a gente normalmente vê leitura, fala, escrita, para daí ver qual campo vai ser trabalhado e se pode usar um e outro de gancho, para daí começar em si a terapia. E daí começam as terapias. E daí as terapias vão ao longo, depende de cada paciente. Tem pacientes que é rápida a recuperação e tem pacientes que é um pouco mais devagar. E tem atendimento pelo SUS? Tem atendimento pelo SUS. E isso depende de cada município.
conforme é a fila do SUS pelo município, e também para poder entrar na fila e qual é a documentação, mas cada município tem atendimento do SUS com fonoaudiólogo. E também depende de cada município a quantidade de fonoaudiólogo que faz esse atendimento. Tem município que só tem um, tem município que tem 4, então vai depender de cada município qual é o número destinado para esse atendimento. Porém, normalmente a fila nos municípios que eu já trabalhei não passou de menos de um ano. Tem uma questão aqui que é bem pontual também, que é: costumo ter dor de garganta constante. Devo procurar um fonoaudiólogo? É bom procurar para fazer uma avaliação, e também o fono vai orientar se é necessário somente os exercícios, o acompanhamento com o próprio fono, se está tendo um esforço vocal, ou se além de fazer o acompanhamento com o fono é necessário um acompanhamento com outro médico também, para ver se além de só um esforço vocal já está ocasionando nódulos, cisto, granuloma, outros decorrentes do esforço vocal na garganta. Normalmente, se todo dia está tendo um incômodo, está tendo uma dor de garganta, muitas vezes junto com essa dor de garganta acaba tendo uma falha na voz, acaba tendo uma afonia, que a gente chama, ou uma disfonia, que é a afonia é ficar sem a voz totalmente. A disfonia é acabar falhando a voz durante o fim do dia, por exemplo. Ou ficar com a voz áspera, ou como se tivesse gripado. Todo dia isso está acontecendo, alguma alteração está tendo. Então, ali o fono vai orientar se além do acompanhamento do fono, vai necessitar de um acompanhamento com outro médico e exames para poder ver se existe lesões que a gente chama na prega vocal. Muitas vezes pode não ter cisto, granuloma, nódulo, mas pode estar com uma fístula ou um edema na prega vocal. E realmente forma como se fosse um cortezinho na prega vocal, um edema, uma marca vermelha, por uso e esforço indevido. E nessa questão da garganta, por exemplo, quando você tá com uma dor e você vai consumir ou tomar alguma coisa gelada, realmente piora? Porque eu já vi gente falando que é mito, tem gente que fala que realmente agrava o problema. Então, coisas geladas, pastilhas, anestésicos, eles só agravam, porque no momento eles vão dar a sensação de alívio. Mas você vai continuar utilizando a voz, vai continuar fazendo o esforço, porque você pensa, melhorou. Entre aspas, melhorou. Naquele momento, aliviou. Mas você está fazendo esforço, a dor, enfim, o edema, o inchaço, seja por um resfriado ou não, porque normalmente a gente usa gelado ou pastilha quando tá com resfriado ou fez esforço demais. Então, aliviou ali naquele momento e a gente continua usando. Vai chegar uma hora que vai estar muito pior e você vai ficar sem voz. E daí, na hora que ficou sem voz, você pensa, opa, não melhorou. Claro, não melhorou, porque ele anestesiou no momento. Ele deu uma sensação de bem-estar momentâneo e depois ele piorou, porque você continuou usando a voz, você continuou fazendo esforço, o que não deveria. Você deveria ter parado, feito o repouso e depois utilizado a voz. E quais são os maiores desafios enfrentados na sua profissão? Então, os maiores desafios enfrentados na minha profissão. Primeiro, eu vou citar um pouquinho, quando eu saía da faculdade, consegui emprego.
Conseguir seguir na profissão. Primeiro é conseguir seguir na profissão. Mas por quê? Porque existe emprego, só que muitas vezes eles pensam que você é recém-formado e não Tá tem desesperado. experiência, tá desesperado e por isso vai ganhar qualquer coisa, vai aceitar ganhar qualquer coisa. E não é assim também. A gente está recém-formado, não tem experiência, mas ao mesmo tempo tem experiência, porque na faculdade, eu digo por mim, eu fiz 2 projetos de pesquisa, participei durante 3 anos e meio de um projeto de extensão e fiz mais alguns projetos fora bolsa. Então, eu fui coralista por quase 4 anos, se eu não me engano. Então, foram alguns projetos que eu participei e que trazem experiência. Além do ambulatório de disfagia mesmo, que eu participei como voluntária durante um ano inteiro. Então, é realmente ir atrás e participar, querer buscar aprendizado. Então, você não sai sem saber, se você quiser. Você sai com experiência. Então, também não é sair aceitando qualquer coisa por achar que, não, eu estou saindo da faculdade agora e não sei de nada. Então, a gente sabe muito e eu digo, a gente sai muito mais fresco quando recém sai da faculdade. E depois é todo dia tá lá estudando e pesquisando, porque vai esquecendo. Se você não está trabalhando na área em si, hoje eu digo, eu trabalho principalmente com disfagia no meu período da manhã e com linguagem, motricidade orofacial e disfagia no período da tarde. Então, são as principais áreas que eu domino, diferente da parte auditiva, que é outros estudos, que são outras áreas que precisa dominar. Se for necessário, eu vou voltar a estudar e vou voltar a correr atrás, porque eu sei, a base eu tenho, mas o que eu domino não é o que eu atuo não é a parte auditiva hoje. Então, são coisas diferentes. Diferente de quando eu saí lá no início. Se eu precisasse trabalhar com isso, seria muito mais fácil do que hoje, se eu precisar mudar de área. Essa também é uma das dificuldades. A gente acaba afunilando e indo para o que a gente mais gosta. Depois de formado, a gente pode escolher. Antes não. Antes a gente é obrigado a estudar tudo, não é aquela história, vou sair da escola e estudar só o que eu quero. Não é isso, a gente na faculdade vai ter que estudar o que não gosta também, é obrigado. Mas depois de formado a gente pode escolher o que quer. Porém, a disputa de mercado ainda é muito grande. E isso eu digo entre os próprios profissionais, entre os próprios colegas de área, muitos, em vez ainda de se ajudar, ainda veem como uma disputa, em vez de fortalecer a própria profissão, ainda tentam derrubar o colega, porque a profissão, atualmente, se eu não me engano, tem mais de 35 anos, que foi definida como profissão mesmo, reconhecida como profissão. Se for ver 35 anos, o que é 35 anos? É pouco tempo. É a minha idade. Mas é pouco Então, tempo. antes de ser reconhecido como profissão, era o que? O médico geral que fazia? Era o médico geral que fazia. O otorrinolaringologista, Muitas também vezes fazia esse era. acompanhamento. Ou ia para a parte de linguagem, ia para o clínico geral, e a parte auditiva ia para o otorrino. Então, até ser reconhecida como profissão, foi uma luta. E em vez da própria profissão, muitas vezes conseguir se unir, ainda tem dificuldade entre coleguismo.
Eu acho que é uma das principais dificuldades da própria profissão. Mas creio que, infelizmente, né, isso é comum em todas as áreas, né? A gente não costuma ver alguma classe, né, que seja realmente unida, né? Infelizmente, acontece dessa forma. Infelizmente, acontece. Isso acho que é muito enraizado, que nem eu estava comentando esses tempos com as minhas colegas de trabalho mesmo, que a gente está mudando muita coisa. Eu, quando saí da faculdade, também tinha uma visão, agora eu tenho outra. A gente vai mudando a nossa visão. E acaba saindo enraizado de que a gente tem que lutar pelo nosso lugar, a gente tem que fazer, e é nosso, e se não brigar com o outro, não vai ser nosso. E a gente sai muito da faculdade assim, mas não, a gente pode se ajudar e vai ter o nosso lugar, a gente vai ser reconhecido pelo que a gente é. A gente tem que fazer o nosso nome e pode ajudar o outro, que vai ser reconhecido também, e justamente por ajudar o outro, você vai ser reconhecido também. Eu ia perguntar sobre uma dica para quem quer seguir a profissão, né? Mas eu acredito que na conversa, no geral, já tenha algumas, mas se quiser citar mais alguma também, de repente, se tiver. Então, uma dica para quem quer seguir a profissão é seguir por realmente gostar, não por pensar, dá dinheiro, depois de um tempo dá. Depois você fazer o nome dá dinheiro, mas no início você pena, não é fácil, engole alguns sapos, como toda profissão, e tem que abaixar a cabeça e seguir e ficar quieto. Mas também é aquela coisa, não dá de pensar que vai ganhar como um odonto ou um médico. Você não ganha tudo isso porque Dá para viver bem. dá para viver bem. Você não dá de pensar, não, eu vou ganhar para ficar rico. Não, você ganha para ter uma estabilidade. Mas é fazer por gostar. Fazer porque realmente quer, como eu acredito que qualquer outra profissão. É fazer por realmente ter interesse e gostar da área. Fazer por amor, como dizem. Claro que você não vai fazer uma coisa que você não gosta só pelo salário. Porque você ganha bem. Eu acredito que isso você não vai ser feliz e vai chegar uma hora que você vai mudar de profissão porque você não está contente no que está fazendo. Isso aí. Então eu quero agradecer, né? Aqui acho que das nossas questões, né, que foram levantadas, quase todas foram feitas. As que não foram feitas está embutida, né, em alguma das tuas falas. E eu queria agradecer novamente, né, a tua disponibilidade por ter nos auxiliado em 2 momentos diferentes. A gente sabe que é corrido para todo mundo, mas assim, como foi bom a gente poder, sabe, contar com vários profissionais, muita gente aberta a trazer esse conhecimento pra gente. Então, muito, muito obrigada mesmo, né, de coração. Que essa seja, né, uma profissão de muito, muito, muito sucesso, que não só sobreviva, que consiga, então, estar muito bem. E sempre que quiser dar uma passadinha na nossa escola, estamos aí. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço por novamente poder compartilhar um pouco que eu posso de conhecimento, pela troca. Hoje acho que foi melhor realmente por essa conversa. Senti que semana passada a gente não conseguiu ter essa troca. Sim. Mas, como eu disse, às vezes a tecnologia nos sabota. E acontece. Mas eu agradeço muito os 2 momentos. Tudo que eu fiz para poder compartilhar foi com muito carinho. Espero ter conseguido alcançar os objetivos que vocês tinham. E estou à disposição para quando precisarem. Ok, então, obrigada. Povo que acompanha a gente, estamos quase chegando no final dos nossos capítulos aí. Mas não se preocupe, já tem projeto no forninho esperando para próximas edições. Estamos blogueiros, né? Estamos muito blogueirinhos. Então acompanhem. Logo a gente volta e daqui a pouco a gente volta com mais situações legais e vai saber, né, o que o Gonçalves
está aprontando para frente. Certo, povo? Até! Até. Vai.